A partir de agora, programa Conhecendo o Espiritismo. Apresentação: Evelyn Freire. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Sou Evelyn Freire e estamos juntos com o programa Conhecendo o Espiritismo, um programa semanal de perguntas e respostas espíritas, feito com a sua participação. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 13h30 na Rádio Boa Nova, mas está disponível também no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube e no Spotify. Em nosso programa, você pode enviar a sua dúvida para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 9 9643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. E hoje vamos conversar sobre desencarnação. E a nossa primeira pergunta é: como se dá o processo de desencarne? No instante da morte do corpo material, a alma retorna ao mundo dos espíritos, conservando a sua individualidade pela manutenção de seu corpo fluídico, chamado de perispírito, e que tem a aparência da sua última encarnação. Sobre a separação da alma do corpo material, a morte do corpo não causa sofrimento para a alma, que vê chegar ao fim o seu exílio na vida material. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A morte, em verdade, promove o desprendimento da alma do seu corpo transitório, pois rompe os liames que a mantinham presa à vida material. E esse desprendimento ocorre gradualmente, porque o espírito vai se desprendendo pouco a pouco, à medida que os liames se soltam. E o tempo com que se processa esse desprendimento é variável segundo cada indivíduo. Para a alma que praticou o bem e as virtudes na vida material, o processo de libertação é bastante rápido, podendo ocorrer mesmo na agonia e perturbação do desencarne, com o corpo material mantendo apenas a vida orgânica. Mas, para a alma que se prendeu às coisas materiais e à sensualidade, o desprendimento é mais demorado, podendo durar dias, semanas e até meses. Esse desprendimento lento é devido à afinidade criada entre o perispírito e o corpo material, em razão da preponderância que a alma deu às coisas materiais. Quanto mais a alma estiver identificada com as coisas do mundo, mais sofre para se separar do corpo material. E o tipo de morte também influencia em um desprendimento mais ou menos célere do perispírito, assim como influencia na perturbação que o espírito sofre na hora do desencarne. O grau de moralidade do espírito exerce também grande influência no momento do desencarne. Para a alma que cultivou as atividades intelectuais e morais e que manteve os pensamentos elevados, o desprendimento começa mesmo durante a vida corpórea, a ponto de ser quase instantâneo. Uma vez parcialmente separada da vida material, consegue antever o seu futuro e gozar por antecipação do estado de espírito. E uma vez no mundo dos espíritos, a alma reencontra as pessoas que conheceu na vida material e que desencarnaram antes dela, segundo a afeição que mantiveram. Quase sempre, os espíritos amigos vêm recebê-la na sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a pessoa a se libertar das faixas da matéria. Vê também os espíritos que se encontram na vida espiritual e
pode ainda visitar os espíritos que se encontram encarnados. Interessante destacar que após a morte do corpo material, a alma geralmente não tem consciência imediata de si mesma. Ela fica perturbada por algum tempo. E a duração desta perturbação depende da elevação moral da alma, como nos afirma Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 165. Diz assim: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Como nós percebemos, então, a alma do homem que se prendeu às coisas materiais e não manteve a consciência pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria, e somente depois do completo desprendimento do espírito reconhece o seu novo estado, compreendendo não fazer mais parte do mundo dos chamados vivos. Podemos então resumir a desencarnação da seguinte maneira: praticando a lei de Deus, atingimos o verdadeiro objetivo da vida material, e com isso alcançaremos o rápido desprendimento da alma do corpo material, independentemente do que possa causar a morte, e passamos de modo breve pela perturbação que se segue à morte, sendo apenas um sono leve com um despertar feliz. E com a libertação, voltamos à lucidez com o pleno reconhecimento de nós mesmos na vida espiritual, sempre sob o amparo dos espíritos bons, amigos e familiares. Vamos para mais uma perguntinha do nosso programa, que é a seguinte: como se dá o desencarne nos vários tipos de morte? Então, vamos lá. No caso de morte por suicídio, esse desprendimento é geralmente bastante complicado. Sendo um atentado contra a vida, o sofrimento quase sempre permanece por período igual ao tempo em que o espírito ainda deveria estar encarnado. As dores da lesão física provocada repercutem no espírito e a decomposição do corpo, sua destruição pelos vermes, em alguns casos, pode ser sentida em detalhes pelo espírito. Além disso, o remorso gera um sofrimento moral muito acentuado ao suicida. No caso da morte violenta, como o perispírito está fortemente ligado ao corpo material e as forças vitais bastante ativas, e como os liames que unem o envoltório material ao perispírito estão bem fortes, o desprendimento completo torna-se mais lento. Neste caso, o desprendimento só começa depois da morte e seu término não ocorre rapidamente. O espírito fica aturdido, não compreende muito bem o seu estado,
permanecendo na ilusão de que vive materialmente por um período mais ou menos longo, conforme o seu nível de espiritualização. Já nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a ver-se logo, pois presos na perturbação que se segue à morte, cada um vai para uma direção, ou só se preocupa com aqueles que lhes interessam. A verdade é que cada tipo de morte do corpo material causa um impacto diferente no momento do desprendimento da alma. No caso de aborto provocado, o espírito sofre o trauma provocado pela morte violenta, embora amenizado por não estar ainda comprometido com o mundo material. Geralmente, ao ver frustrada a sua intenção de reencarnar, principalmente se imaturo moralmente, nasce-lhe o rancor contra o ato criminoso cometido pelos pais e, por vezes, torna-se seu perseguidor implacável. Já no aborto espontâneo, observa-se uma provação para o reencarnante e ou para os pais, sendo o espírito desligado facilmente, já que os laços que o prendem ao corpo físico são muito tênues. Quando falamos de morte na infância, o desencarne é bem mais tranquilo, mesmo em trágicas circunstâncias, pois o espírito nessa fase permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a realidade terrestre. Só mesmo na adolescência é que o reencarnante entra em plena posse de suas faculdades. Em situações como a eutanásia, como o fluido vital do doente ainda circula por seu corpo físico, a eutanásia dificulta o seu desligamento, ficando o desencarnante preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapacidade de reação, até que se complete o esgotamento do fluido vital de seu organismo pela falência dos órgãos. Só a partir deste momento inicia-se o desligamento do perispírito, e não raro, vejam bem, mesmo após o desligamento, o espírito ainda se conserva apático, sonolento e desmemoriado, por ter tido abreviado criminosamente o desenlace do seu corpo material. E por fim, no caso de doença curta ou fulminante, com o falecimento em plena vitalidade, salvo se já for um espírito espiritualizado, o desencarnante poderá vir a ter problemas de desligamento e adaptação, considerando serem ainda muito fortes suas impressões e interesses relacionados à vida física. Então, como nós vimos, os tipos de mortes influenciam no desligamento do corpo perispiritual e no estado de perturbação do espírito. Mas reforçamos que o que faz a grande diferença é realmente a evolução, a moralidade do espírito. Quanto mais evoluído e moralizado, mais rapidamente o seu perispírito será desligado e menor será o estado de perturbação espiritual e, consequentemente, mais rapidamente se dá o despertar na espiritualidade. Trazemos mais uma perguntinha para você, que é a seguinte: o espírito, ao desencarnar, encontra logo os familiares que o antecederam na vida espiritual? E a resposta é: depende. Esse reencontro mais ou menos rápido é diretamente influenciado pelo grau de evolução e preparo espiritual do desencarnante. Allan Kardec fez questionamento semelhante aos espíritos, sendo-lhe informado que este encontro nem sempre pode ser imediato, pois o espírito, ao retornar ao plano espiritual,
precisa de um tempo para reconhecer o seu estado, tomar consciência de não se encontrar mais no plano físico. Como nós falamos há pouco, quando desencarna, o espírito normalmente perde os sentidos, fica num estado mais ou menos longo de perturbação, sendo encaminhado para as colônias de recuperação no plano espiritual, para que possam, aos poucos, recobrar a consciência de si mesmos. E esse despertar está diretamente relacionado à evolução do espírito. Há uns que logo recobram sua completa lucidez, compreendem seu estado na espiritualidade e estão aptos a abraçar seus familiares e amigos, presentes e alegres pelo seu retorno à erraticidade. E conquanto a variação seja quase infinita, raros são os que não perdem a lucidez no momento do desencarne, principalmente na pequena condição evolutiva em que se encontra a humanidade terrena, sendo mais comum não perceber o desencarne, não perceber a situação da morte, aquele momento realmente do desencarne. Isso é o mais comum. Praticamente nós não nos encontramos lúcidos no momento do desencarne. E quando o espírito é mediano, com algum conhecimento e depuração espiritual, ainda assim ele necessita de um certo período de tempo para o seu refazimento. Em alguns casos, ele é transferido para a habitação dos próprios familiares que o precederam no plano espiritual. E, por deterem méritos, podem receber e acompanhar os parentes que chegam à erraticidade. Os espíritos orientam virem os nossos parentes e amigos, algumas vezes, ao nosso encontro quando deixamos a terra. Quando retorna uma alma querida, eles alegram-se e ajudam a alma, a se livrar das percepções da matéria, sendo isso uma graça divina para os bons espíritos que voltam à espiritualidade, condição bem diferente dos ainda imperfeitos e materializados, pois se veem sozinhos e acompanhados de outros semelhantes, que não os seus espíritos amigos e familiares. Portanto, decorre a recepção pelos amigos e familiares do merecimento daquele que desencarna, variando muito o tempo e o modo em que esse reencontro dar-se-á. E nós vamos trazer mais uma perguntinha para você, que é a seguinte: temos data certa para desencarnar? Não temos um dia e uma hora específicos para desencarnar, mas um período provável, que pode ser nesta semana, neste mês, neste ano, por exemplo. É o que se depreende da resposta dos Espíritos dada a Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 853, quando perguntados se é possível escapar da morte ou se nisso há uma fatalidade. Então, a espiritualidade informa que fatal é, no sentido real da palavra, só um instante da morte, pois chegado o momento, seja de uma maneira ou de outra, a ela, a morte, não pode o homem furtar-se. Quando reencarnamos, conforme o nosso planejamento reencarnatório e as circunstâncias pelas quais precisaremos passar, teremos uma expectativa de vida, um número de anos previamente estipulado. Contudo, poderemos alterar esta expectativa de vida para mais ou para menos, conforme o equilíbrio espiritual, o cuidado com o corpo material, as nossas energias, pensamentos e ações durante a vida de encarnado. Em situações em que o tempo é encurtado pelo próprio indivíduo ou por terceiros, todos os envolvidos responderão pelos atos equivocados, seja nesta ou em outra vida. Todas as pessoas que contribuem para que um indivíduo desencarne antes do tempo previsto
essas pessoas respondem perante a justiça divina. Então vejam, o espírito, pelo planejamento reencarnatório, ele sabe que o gênero de vida escolhido vai expor ele a morrer de uma certa maneira. Então ele sabe quais as lutas que ele precisará enfrentar para evitar as dificuldades e não sucumbir. Então o espírito sabe, de certo modo, que gênero de morte vai encerrar sua caminhada terrena, pois isto foi previamente escolhido e consta do seu planejamento reencarnatório. Então, desde que o seu destino não seja alterado por Deus, em função das suas atitudes e das suas escolhas quando encarnado, há um tempo certo para o seu retorno ao plano espiritual. Mas, frisamos, este tempo ele não é acertado em dias, horas e minutos. Nossa última perguntinha de hoje: existe morte por acidente? Em O Livro dos Espíritos, na questão 853, a espiritualidade é enfática ao afirmar que o espírito não perecerá quando não é chegada a hora, qualquer que seja o perigo que o ameace. Então, conquanto respeitemos as opiniões em contrário, acreditamos que o desencarne sempre acontece na hora certa, com exceção do suicídio, direto ou indireto. Mesmo em casos de mortes violentas, a desencarnação fazia parte do seu cronograma reencarnatório. Um questionamento muito natural é quando o desencarne se dá por uma ação delituosa de outras pessoas. Se pergunta, essas pessoas não estavam no seu planejamento matar o outro? Então, se assim não estava previsto, é porque a morte foi por acidente, uma morte não prevista. A pessoa que escolhe matar alguém o faz em virtude da sua inferioridade espiritual, pelo uso indevido do seu livre-arbítrio. Quando a vítima reencarna com o compromisso de morrer violentamente, não existe um espírito predeterminado a matá-la, que tenha assumido este compromisso reencarnatório. Todavia, como existem inúmeros espíritos imperfeitos e que, por sua violência e imprudência, vão ceifar a vida daquela vítima, eles acabam funcionando como instrumento da lei divina. Mas isso não os isenta das consequências morais e espirituais das suas ações. Na verdade, Deus aproveita as ações delituosas e negativas dessas pessoas para aqueles que precisam perecer de forma violenta. Então, tal fato, o perecimento das pessoas de uma forma violenta, dar-se-ia independentemente da ação dos malfeitores. Mas já que eles assim farão, assim agirão, a espiritualidade aproveita a ação desses malfeitores para que as vítimas que assim precisam desencarnar de forma violenta, desencarnem. Certo, meus amores? E com isso nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Semana que vem vamos falar sobre reencarnação. Envie sua dúvida para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827. Dizendo que a sua pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo, com Evelyn Freire. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Você acompanhou Conhecendo o Espiritismo, com Evelyn Freire.